Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula, certo? E aliás, mas não só apenas mais uma manhã de aula, mas também uma semana de aula, não é verdade? Então espero que tudo esteja tranquilo, tudo esteja bem, que você tenha aproveitado muito o final de semana, certo? E que você tenha brincado, descansado, que você tenha se divertido, não tenha quebrado nada dentro de casa e, acima de tudo, tenha obedecido, certo? A quem você deve obedecer. Então, hoje é segunda-feira e a nossa primeira aula é de português, certo? Então, vamos lá abrir o nosso livro na página 77. Pegue o livro e abra na página 77, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, pause o vídeo e abra o livro na página 77. Então, antes de começarmos, eu gostaria de dizer que a imagem está meio assim no meu rosto, não sei o que foi, mas meu telefone está tentando estabilizar a imagem, então fica assim, fazendo isso. Mas eu estou tentando ver como tirar isso, eu ainda não consegui, mas logo vou conseguir, certo? Então vamos lá. E hoje nós vamos para um texto puxa o outro, certo? Como nós estamos estudando sobre notícias, sobre os títulos das notícias, não é verdade? Sobre fatos, sobre depoimento, sobre tudo isso, sobre o título, sobre chamar a atenção do leitor, ok? Então, as partes da entrevista, nós vamos fazer o quê? Vamos ler uma entrevista, certo? Então, porque é sempre bom a gente ter a prática, estudar um gênero textual e já ler um texto do gênero textual do que nós estamos estudando, certo? Então vamos lá. Vamos ler uma notícia sobre as exigências que as crianças e adolescentes indígenas fizeram à ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que ocupou o cargo de 2011 a 2014. Vamos lá. Então nós vamos ler uma notícia que as crianças indígenas fizeram, certo? Que exigiram, certo? Exigiram alguma coisa. Então vamos agora ver mais precisamente o que foi que elas exigiram, certo? Saúde e educação são as principais reivindicações de crianças e adolescentes indígenas. Então já vemos que pelo título que as crianças indígenas reivindicaram com maior força e que seria mais necessário o quê? Saúde e educação. Então, pelo título, a gente já tem uma informação. Vamos lá. Os adolescentes participaram do primeiro fórum Direitos e Cidadania na visão das crianças e adolescentes Guarani Kaiowá, que ocorreu na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, essa parte da entrevista, da notícia, o que é a lead, não é verdade? Então, na lead nós já podemos ver o que, quem, quando, onde, não é verdade? Então, nós já vimos que os adolescentes participaram do primeiro fórum. Que fórum? O do Direitos e Cidadania, certo? Mas, em geral, esse fórum era a partir da visão das crianças e adolescentes da tribo, certo? Das aldeias, da etnia, na verdade, Guarani Coaiá. E onde aconteceu, nós também conseguimos essa informação na LIDE, que foi na Câmara de Deputados em Brasília. E quando? No dia 22 de outubro de 2013. Então, vamos para a legenda da foto. Nessa foto aqui que nós podemos observar no livro, temos a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, participa do Fórum Direitos e Cidadania na visão de crianças e adolescentes Guarani Kaiowá. O encontro é promovido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONADA, certo? E a organização não governamental Imagem da Vida. Ok? Então vamos continuar a leitura com a notícia. Crianças e adolescentes Guarani Kaiowás apresentaram nesta terça-feira à ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Previdência da República, uma série de reivindicações, certo? Então, nós temos aqui, já no primeiro parágrafo, dizendo que as crianças apresentaram na terça-feira, naquele dia, não é verdade, as reivindicações a quem? A ministra dos Direitos Humanos, que quem era na época? Maria do Rosário, que no caso é uma deputada, certo?
Se eu não me engano, ela é do Rio Grande do Sul, ok? Então, elas apresentaram as reivindicações dela, certo? E foi uma série de reivindicações, ou seja, não foi só uma ou duas, foram várias reivindicações, ok? Então, os adolescentes participaram do primeiro Fórum Cidadania na visão das crianças e adolescentes Guarani Kaiowá, que ocorreu na Câmara dos Deputados em Brasília. Essa informação nós já tínhamos conseguido na LID, não é verdade? Vamos continuar. Os garotos e garotas indígenas que residem no Mato Grosso do Sul reclamam da falta de infraestrutura básica nas comunidades de Panabizinho, Teiuqueé, Curuçuambá e Recopavê. Ou então Recopave, certo? Como aqui é indígena, eu não sei, eu não sou fluente em tupi, certo? Então, os fonemas não são lidos iguais como o português, mas a gente tenta aproximar, certo? Foram várias as demandas apresentadas, dentre elas destaca-se as reivindicações do adolescente Oséias Martins, de 16 anos, que reclamou a falta de escolas e postos de saúde dentro das aldeias. Essa medida, segundo o jovem, evitaria o deslocamento das comunidades para outras localidades, certo? Então, aqui nós coloquei a mão aqui para fazer o teste da câmera, certo? Desculpa. Vimos que os garotos e as garotas indígenas que residem onde? No Mato Grosso do Sul reclamaram sobre a falta de estrutura, da infraestrutura nas comunidades, certo? Em quais comunidades? Panabizinho, Teiucué, Curuçuambá e Recopavê, certo? Recopavê, no caso, Recopavê. Recopave, tanto é um desses dois, certo? Desculpa. Então, eles reivindicaram o quê? Reivindicaram que era para ter posto de saúde nas comunidades, assim eles não precisariam estar se deslocando para as outras localidades, certo? Porque às vezes é longe, às vezes eles têm outras coisas para fazer, então é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que mora por aí a 30 quilômetros da sede de um município e se consultar, certo? Em uma unidade básica de saúde, um postinho de saúde. Então seria mais apropriado que se tivesse, certo? Dentro da comunidade. Até mesmo porque os índios, eles, provavelmente algumas aldeias ainda, algumas etnias, não têm tido contato com muitas doenças, certo? Então, por exemplo, tem doenças que foram trazidas da Europa, doenças trazidas da África, certo? Então, alguns deles podem não ter tido contato com essas doenças. Então, quanto melhor preservar, certo? Quanto mais assegurar que não tenha contato com essas doenças, melhores, certo? E também eles reivindicaram que existisse também escolas dentro das comunidades, que é um direito deles, garantidos por lei, certo? Que haja escola dentro das comunidades indígenas, certo? Vamos continuar. Outra pauta bastante demandada durante o evento foi a questão da demarcação das terras indígenas, que tem motivado grandes conflitos entre fazendeiros e comunidades indígenas em vários estados brasileiros. Então, os adolescentes reivindicaram a demarcação das terras indígenas. Por quê? Porque tem fazendeiros que insistem em querer invadir as terras dos indígenas, dos índios, certo? E as terras são deles por direito, certo? Então, o governo precisa demarcar, dizer, olha, essa terra pertence às comunidades indígenas, tal e tal e tal, e ninguém pode entrar nelas. Mas mesmo assim, isso tem acontecido de maneira muito lenta. O governo, né, muitas vezes nem sempre faz por onde as terras serem demarcadas, certo? Isso é um problema que já se arrasta muitos anos no Brasil. E os fazendeiros insistem, ainda muitos fazendeiros insistem em querer invadir as terras indígenas, que é errado, certo? Vamos dar continuidade. Após ouvir vários dos meninos e meninas presentes, a ministra reafirmou o compromisso do governo federal com as populações indígenas e reconheceu a importância das demandas. A gente veio aqui receber as propostas, ouvir o que vocês têm a dizer e buscar resolver as questões que vocês colocam, afirmou. Então, aqui nós temos a fala, entre aspas, certo, da ministra. A notícia introduz que depois que ouviram as meninas, certo, e todos os meninos, a ministra reafirmou o compromisso do governo. Mas aqui nós não temos entre aspas. Por quê?
porque foi uma fala colocada pelo o repórter ou a repórter, certo? Então, mas quando nas palavras dela que ela usou, fica entre aspas, certo? Que no caso ela diz: a gente veio aqui receber as propostas, ouvir o que vocês têm a dizer e buscar resolver. Então ela escutou todos os meninos e meninas das comunidades indígenas e levou as questões para serem resolvidas, certo? Provavelmente na Secretaria dos Direitos Humanos e também para ser discutido no plenário na Câmara dos Deputados. Dando continuidade, a ministra afirmou que vai propor uma parceria com o Ministério da Educação, que no caso o MEC, certo? Para fazer um mapeamento das aldeias que não possuem escolas. Ela ainda lembrou o caso do menino Denilson Barbosa, 15 anos, morto por funcionários de um fazendeiro por pescar em uma propriedade. A ministra também pediu paz e entendimento para assegurar a demarcação de terras. Se os adultos não conseguem conversar e resolver, as crianças podem nos ensinar. Fonte Secretaria dos Direitos Humanos, Presidência da República, disponível em o site onde essa reportagem está disponível e o dia que a editora do livro acessou, certo? Então, no último parágrafo da entrevista, a ministra reafirmou que vai fazer uma parceria com o MEC, que é o Ministério da Educação, para mapear, ou seja, ver as aldeias, comunidades indígenas que ainda não possuem escolas. Então, aqui nós já retiramos a informação que algumas comunidades indígenas já possuem escolas próprias, certo? Então, através desse mapeamento, vai ver as comunidades que não têm para se providenciar que haja as escolas presentes nas aldeias, nas comunidades indígenas. E ela ainda lembrou um fato triste, certo? Que foi a morte do garoto Denilson Barbosa, que foi morto por fazendeiros, a mando de fazendeiros, certo? Por funcionários de fazendeiros, perdão, foi pelo funcionário de fazendeiros por estar pescando em uma propriedade, para você ver como a questão com as terras dos índios pode ser complicada. Então ela pediu paz e ainda falou que se os adultos não conseguem conversar, então as crianças têm muito a nos ensinar, porque entram em paz, mesmo com as briguinhas e discussões, entram sempre em um consenso, em paz, certo? Sempre ficam em paz, então podem nos ensinar, ok? Agora vamos para o nosso vocabulário. Vocabulário, demandas, a primeira, que é desejo e pedidos. Fórum, reunião para debate de determinado assunto. Infraestrutura, serviços públicos de uma cidade, que nós já estudamos, não é mesmo? Em geografia, como rede de esgoto, abastecimento de água, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, entre outros. Mapeamento, levantamento, pauta, assunto e tema, reivindicações, solicitações e pedidos, certo? Então, como tarefa de português, eu quero que vocês resolvam a atividade da página 78 e 79 até a questão 6, certo? Então, depois dessa aula, releia o texto sozinho, certo? Veja os significados das palavras do vocabulário para você compreender ainda melhor e depois me manda a foto da atividade completa, certo? Então, essa foi a nossa aula de português.